boa noite, sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News desta quarta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos construir uma hora de informação, notícias, entrevistas em forma de debate, análises. A cada hora, 12 motoristas e motociclistas, em média, passam sem pagar pedágio em 4 das 5 rodovias concedidas à iniciativa privada em Minas. Em 2 meses, foram mais de 18 mil evasões. Os dados são de agosto e setembro deste ano e se referem a 17 praças de pedágio, mas dão a ideia do alto nível de evasão nas estradas pedagiadas no estado. A expectativa da companhia é que esse tipo de conduta diminua até 90% depois de uma portaria do Departamento Nacional de Trânsito, que garante a aplicação de multa aos infratores sem a necessidade de flagrante de policiais rodoviários. A nova regra prevê que o registro fotográfico da infração é suficiente para garantir punição. Porém, a Polícia Rodoviária Federal, autoridade de trânsito competente para fazer as autuações, diz que são necessários ajustes com a Agência Nacional de Transportes Terrestres por meio de um convênio para viabilizar a aplicação da nova norma. O Código de Trânsito Brasileiro trata a evasão como infração grave, punida com a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 127,69. A evasão de pedágio é crime. Todo mundo sabe disso. Isso aí é um crime. Tem de ser punido quem faz isso. Agora, que essas empresas que dominam os pedágios no Brasil são empresas envolvidas em falcatruas. Os que ganham essas concorrências são laranjas de políticos, filhos de políticos. O pedágio é alto, eles oferecem pouco e ganham um lucro enorme, enorme. E agora, para você ir ao Rio de Janeiro, você tem de pagar 5 pedágios. Depois da estrada ser duplicada, ser arrumada, é passada para essas empresas, que só vão ter, na maioria das vezes, lucros. Os preparativos para mais uma fase do MOBCentro, projeto de mobilidade voltado para aumentar a segurança dos pedestres, já começaram em Belo Horizonte. As mudanças vão acontecer nos cruzamentos da Avenida Bias Fortes com a Rua dos Tupis e da Avenida do Contorno com a Rua Araguari, no Barro Preto, região centro-sul da capital. A próxima alteração deve acontecer no entorno da Praça Benjamin Guimarães, conhecida como Praça ABC. Em uma das mudanças no cruzamento da Avenida Bias Fortes e Rua Tupis, será feita a abertura no canteiro central da avenida. Na segunda-feira, a BH Trans começou os ajustes de geometria e a construção de calçadas. Após a conclusão das obras, será feita a sinalização. A previsão é que até dezembro as intervenções estejam concluídas. Um taxista de 68 anos foi encontrado morto dentro do carro na noite de ontem, no bairro Conjunto Califórnia 1, na região noroeste da capital. Um homem e uma mulher são suspeitos de cometer o crime. Os vidros do veículo foram quebrados e havia marca de um dos tiros na lataria. O taxista foi atingido por 4 disparos. Além do taxista, o homem era sargento reformado da Polícia Militar. Testemunhas relataram que houve trocas de tiros entre a vítima e outras 2 pessoas. Câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos descem correndo a rua. A polícia vai usar a gravação para tentar identificá-los. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Durante a madrugada, taxistas fizeram uma manifestação na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas colocaram fogo em pneus, em repúdio à morte do colega de trabalho. Quem acredita que a sociedade brasileira é pacífica está completamente enganado. É, na verdade, uma sociedade sanguínea, sanguinária. Olha o tanto de morte que toda hora acontece. O taxista de 68 anos, militar, reformado, ser morto assim, aí, dessa maneira. E olha essa notícia, um casal foi morto a tiros no pátio de um motel na madrugada de hoje, no bairro Amazonas, em Contagem. É só isso que dá. Segundo a Polícia Militar, as vítimas moravam juntas e eram usuários de drogas. Ela era garota de programa e ia com frequência ao motel onde o crime aconteceu. Uma funcionária do local relatou que um homem entrou armado. Ela escutou o barulho dos tiros, se escondeu em seguida e não conseguiu identificar o suspeito. Para a polícia, ele seria um traficante de drogas. Peritos da Polícia Civil investigam o crime. É o quê? 11 anos, hein? E 9 meses depois da chacina de Unai, em que 4 servidores do Ministério do Trabalho foram assassinados, 4 acusados de serem os mandantes irão a julgamento. A primeira sessão do Tribunal do Júri está marcada para amanhã. O julgamento abrange 2 ações penais. Uma tem como réus Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta. A segunda inclui o ex-prefeito Antério Mânica, irmão de Norberto. Os réus são acusados de homicídio triplamente qualificado. O caso ocorreu em 28 de janeiro de 2004, na área rural de Unai. 3 fiscais e o motorista Ailton Pereira de Oliveira foram mortos a tiros. 9 pessoas foram acusadas de participar do crime. Uma morreu e outra teve a ação prescrita. Em agosto de 2013, 3 acusados de serem os executores foram julgados e condenados a 56, 76 e 94 anos de prisão. Pois é. O julgamento do crime será após 11 anos e 9 meses, conforme eu havia dito antes. Sobre esta lentidão da justiça para julgar esse e outros casos, nós conversamos com Tiago Lenoir. Ele é advogado especializado em segurança pública. Me desculpe, Lenoir, a garganta está sendo atacada pelo calor, mas ela volta. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Barroso, boa noite a todos. Olha, vamos falar sobre essa lentidão, mas eu queria até colocar uma questão aqui. Eu conheci Norberto Mânica em um avião, durante a campanha de Itamar Franco ao governo de Minas, um avião da imprensa. O avião estava lotado e ele entrou, ele tem 2 metros de altura, assim, loiro, 2 metros de altura. Todo mundo ficou apavorado, um homem desse tamanho, o avião já estava lotado. E ele entrou e eu perguntei lá um político, que cara é esse? Ele falou, isso aí é Norberto Mânica. Ele comprou uma legenda e está comprando os votos todos nessa região para se eleger deputado federal. Falei, poxa, é o rei do feijão. Falei, o rei do feijão. Ele não se elegeu porque ele comprou a legenda e comprou os votos, mas a legenda não fez um número suficiente para eleger um deputado. Ele teve muitos votos, até mais que outros deputados eleitos. E depois, poucos anos depois, veio a notícia, esse cidadão comandou essa chacina de funcionários do INCRA, de funcionários que estavam lá trabalhando, fazendo o que tinham de fazer mesmo. Logicamente, um cidadão desse já tinha mandado matar outros e outros, aquela lei do norte de Minas, né? E está sem ir para a cadeia 11 anos depois. O povão acha que rico não vai para a cadeia, que é só pobre. Seria assim? Não é assim, Barroso. Esse processo, ele só ratifica o senso que o legislador colocou no processo penal, no Código de Processo Penal, em relação ao Tribunal do Júri, que quer dizer o seguinte,
que qualquer pessoa é capaz de ser levada ao banco dos réus no tribunal do júri. O tribunal do júri ele é diferenciado em relação aos outros processos, porque quem julga o réu são os seus próprios pares. Ali, a partir de amanhã, quem vai julgar esses 3 réus dessa chacina de Unai serão pessoas... O rei do feijão, Norberto Mânica. ...normais das sociedades. São pessoas como eu, como o senhor, como os nossos cinegrafistas, nossos auxiliares. São pessoas normais da sociedade que não são juízes togados. São pessoas que são juízes leigos ali para 7 jurados escolhidos pela sociedade para julgar. Seja o rei do feijão, seja o sujeito que executou, o pistoleiro, seja aquele que delatou, independentemente da condição financeira do réu, ele será levado a júri popular, vai sentar no banco dos réus. Lenoir, 11 anos depois, houve protelações, eles estão tentando e vão protelando para prescrever, para ver a prescrição. Um dos acusados já teve a prescrição, dependendo da idade, né? A prescrição é mais rápida. Depende da idade, depende do crime também que ele responde. Sim. O crime principal desse processo, que é o crime de homicídio triplamente qualificado, e na verdade são 4 homicídios triplamente qualificados que eles estão respondendo, por isso que os outros réus que foram julgados pegaram penas acima de 50 anos devido a esses quatro vítimas. Esse crime de homicídio ele ainda não está prescrito, por isso que passados 11 anos pode sim ser levado a júri popular e eles tomarem sim uma pena alta. Agora, o que pode perguntar, o que todo mundo pergunta é o seguinte: poxa, por que demorou 11 anos para ser julgado? Eu gosto de dizer o seguinte: aqui no Brasil, Barroso, não é o pobre que vai preso, não. É o sujeito que tem condições de arcar com uma boa defesa e essa defesa buscar tudo que o réu tem de direito perante a justiça, inclusive os recursos. Nesse caso específico, eu digo que teve ele é um caso diferenciado, seja porque a Justiça Federal está julgando um crime perante o Tribunal do Júri, isso a priori não é competência da Justiça Federal, só foi ser competência da Justiça Federal porque as vítimas eram servidores federais e elas morreram em virtude do seu trabalho, por isso que esse crime foi julgado na Justiça Federal. Isso já demonstra uma particularidade do crime. Outra particularidade são a quantidade de réus, 9 réus para serem julgados. Imagina só o tamanho desse processo, 9 réus que têm o direito da ampla defesa, do contraditório, tem julgamentos bastante específicos. Amanhã, por exemplo, um dos réus pode pedir o desmembramento para ele não ser julgado junto com o Norberto Mânica. Na semana que vem, um Altério Mânica também vai ser julgado, ou seja, tem várias particularidades. O próprio rito do Tribunal do Júri, ele também é bastante particular. E o que protelou mais esse processo, Barroso, é que esse julgamento, o crime ocorreu lá em Unai. Por que ele está sendo julgado em Belo Horizonte? Parece que houve uma transferência para aqui, né? Exato. A priori, ele deveria ser julgado em Belo Horizonte porque a 9ª Vara Federal, que julga os crimes federais, ela, em 2004, ela possuía competência para julgar os crimes ocorridos lá em Unai. Veja bem, o tamanho territorial de competência da 9ª Vara pegava até Unai. Porém, ao longo desses 11 anos, foi criada uma subseção federal em Patos de Minas, que abrangeu a região de Unai. Então hoje, se fiscais do INCRA forem mortos lá em Unai, eles não serão julgados em Belo Horizonte, serão julgados em Patos de Minas. Mas isso é muito bom, né? Porque se um julgamento na região lá dessa família poderosa, eles vão ameaçar o tribunal de júri. Mas esse não é o raciocínio processual. Não está havendo um desaforamento em virtude dessa dificuldade de julgar. A competência era para ser Unai, por ser Belo Horizonte. Sim. Ao longo de 11 anos foi criada essa vara em Patos de Minas. Então, se hoje acontecer um crime de homicídio lá em Unai, será julgado em Patos de Minas. Então, isso foi exaustivamente discutido nas instâncias superiores, inclusive no STJ e no Supremo Tribunal Federal. O STJ decidiu o seguinte: a competência para esse julgamento não é da vara territorial
atual, e sim de quem iniciou as investigações e processou, instruiu o processo. Por isso que o julgamento vai ser julgado em Belo Horizonte e não em Patos de Minas. No dia 13 de outubro agora, uma das defesas dos réus impetrou um pedido, um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal para adiar o julgamento, porque ainda não foi discutido em última instância a sentença de pronúncia. Esse pedido foi indeferido no dia 13 agora pelo ministro Marco Aurélio, ratificando o julgamento para amanhã. Então, pode aguardar, Barroso. A partir de amanhã, a imprensa vai estar voltada para o tribunal do júri e acredito que vai ser um julgamento de grande repercussão que vai chamar a atenção de toda a população e dos amantes também do direito, em especial do direito penal. Leandro, eles estão me avisando aí que já acabou o tempo. Eu queria só te perguntar de forma pontual, quanto tempo que você acha que deve demorar esse julgamento? Tem uma base assim, né? É imprevisível. Se levarmos como parâmetro os últimos 3 réus que foram julgados, o julgamento demorou 4 dias. Então, pode ser que ocorra um julgamento longo, de vários dias, pode ser também que amanhã mesmo esteja encerrado. E você falou aí sobre a imprensa, até a imprensa internacional está aí, porque isso aí é um caso considerado absurdo em todo mundo. Matar-se servidores do INCRA, fazendeiros acusados e demorar 11 anos para irem à barra do julgamento, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver. Muito obrigado, uma boa noite e até uma nova oportunidade. Até mais. E o Redação BH News vai dar um pulinho no comercial e volta daqui a pouco.